tudo bem? Tudo bem, gente? Boa noite, Bem-vindo, Patrícia. Obrigado. prazer te receber. Boa noite, William. Muitos Sim. amigos por aqui. E vamos lá. Antes de apresentar o Leandro, eu queria começar agradecendo, porque o Leandro é assim, parceiro assim, de longa data. O projeto tem 7 anos, o Leandro começou comigo, fez o número 0, Sim, número 1 verdade. foi o Christian, número 1 foi o Leandro. E de lá para cá é um articulador e assim, um interlocutor frequente aqui do projeto. Queria te agradecer muitíssimo. A nossa conversa aqui hoje, a ideia é a gente fazer uma articulação entre teoria e prática. O Leandro é uma pessoa super experiente, tem mais de 2 décadas de clínica, então eu acho que vai ser uma conversa assim, bem bacana. Eu queria combinar com você, Leandro, eu vou desabilitar os comentários e aí nos 15 minutos finais, Beleza. Melhor. Felipe, caso tenha alguma Melhor. questão, algum comentário, Sim, a sim, gente sim. responde. Pode ser? Bom, vou Melhor. fazer uma Eu acho que perguntinha é melhor. aqui, apresentar o Leandro e a gente já começa. O que a clínica nos ensina? Como e quando se deu a entrada do pensamento lacaniano no Brasil? Qual era o ambiente político à época? A entrada da psicanálise no Brasil se deu de maneira peculiar, ou seja, diferente da entrada em outros países? Poderíamos falar de um triunfo da psicanálise no Brasil? Haveria diferenças entre psicanálise brasileira e psicanálise no Brasil? Nossa conversa de hoje pretende articular teoria e praxis, pensando a transmissão e a deformação do analista, do psicanalista na polis e, sobretudo, o que a clínica nos ensina. Bom, Leandro Alves dos Santos é psicanalista, mestre em psicologia escolar pela USP, doutor em psicologia social pela PUC, com pós-doutorado em psicologia social também pela PUC, e autor de A Psicanálise no Brasil, Antes e Depois de Lacan. O Leandro promove eventos no campo psicanalítico com temas ligados ao cotidiano da clínica, atividade desenvolvida e praticada regularmente por mais de 2 décadas em consultório. Bem-vindo, Leandro. A palavra é toda sua. Tá. Muito obrigado, Patrícia. De fato, somos parceiros já há muito tempo. Eu queria muito te agradecer esse convite. Para mim é sempre um prazer participar de tudo que você faz pelo Lacaniano. Então, você já sabe que eu sempre digo sim para os convites e estou aqui hoje, estou muito satisfeito. E eu também queria agradecer aos colegas que estão participando, eu divulguei bastante o evento, a Patrícia também, então fico muito feliz. De fato, a Patrícia acabou dando esse título para a nossa fala aqui, eu achei ele muito feliz, porque de fato a clínica ensina não só sobre a clínica propriamente dita, sobre o que a gente estuda em psicanálise, mas também ensina sobre o brasileiro, sobre o Brasil, enfim, sobre a vida. A clínica trata da vida, né? Então, a Patrícia citou meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doc, que redundou nesse livro aqui, que ela até citou o nome, então a gente vai se calcar um pouco nele. Então a gente vai ter uma troca, eu e a Patrícia, para tentar demonstrar um pouco o que dá para extrair desse livro que seja interessante para as pessoas que estão ouvindo, e para mim, para a Patrícia também, podemos ir associando, enfim. Então, Patrícia, vamos começar. Como é que você quer começar, Patrícia? Fiz algumas provocações, né, para você, e eu queria que você começasse mais ou menos por aí, falando da entrada do pensamento lacaniano no Brasil. Tá. Bom, então essa é uma ótima porta de entrada. Deixa eu explicar. Eu fiz meu doutorado na USP com o Christian Dunker, sobre as dificuldades do psicanalista na clínica, enfim, coisas que diziam também da minha prática clínica. Aí eu tentei teorizar, fazer uma tese. E quando eu acabei, defendi, o Christian disse, continua, faz um pós-doc, mas é de bom gosto fazer o pós-doc fora de onde você fez o doutorado ou o mestrado. Eu fiz mestrado e doutorado na USP. E aí eu fui para a PUC com orientação do Raul Pacheco e eu disse, Raul, eu acabei estudando uma coisa no doutorado que eu gostei muito e deixei de lado, mas eu adorei, que é a história da psicanálise.
Então o Raul falou, poxa, isso tem a ver com o meu campo de pesquisas, pode vir, já está aceito. E eu fiquei quase 3 anos junto do Raul, e eu comecei a pensar, Patrícia, até foi meio ingênuo, de entrevistar a entrada do pensamento lacaniano no Brasil nos anos 70, quem estava lá, que são alguns colegas que hoje são pessoas um pouco mais velhas, mas que há 40 anos atrás já estavam atuando, enfim, eu era uma criança ainda. E aí eu comecei atrás das pessoas, as pessoas não quiseram dar entrevistas. Então essa foi a primeira surpresa, ninguém queria falar, aí eu falei, puxa, como é que eu vou fazer? Aí o Raul sugeriu, falou, poxa, mas o que você quer pesquisar de fato? Eu falei, a entrada do pensamento lacaniano no Brasil, porque tem a entrada do Freud, da psicanálise como um todo, esse material eu já tem, eu posso até usar como uma introdução. Ele falou, pô, então você já tem alguma coisa interessante, vamos usar material bibliográfico, e aí saí pesquisando, saí compilando coisas, e aí eu me calquei no depoimento das pessoas que está disponível na internet, livros, revistas científicas, enfim, vários tipos de depoimento, vídeos, hoje a gente tem muito vídeo de gente que fez parte da época, e aí eu precisava fazer um recorte, porque o pós-doc já é um recorte, o doutorado já é uma coisa específica, o pós-doc é mais ainda. Eu falei, puxa, eu não posso ampliar muito. Então, eu me calquei, Patrícia, nos anos 70, quando de fato entra, final dos anos 60, começo dos anos 70, quando de fato entra o pensamento lacaniano no Brasil. Você deve estar percebendo que eu nunca uso lacanismo, nunca uso. Sim. Porque para mim lacanismo é uma palavra que denigre todo o tesouro que há no universo lacaniano. Então, pensamento lacaniano. E por que eu usei essa expressão? Aí eu comecei a montar, a gente vai montando como um quebra-cabeça, o papel do orientador é muito importante, porque o Raul vai ajudando, né? Ó, vai por aqui, vai por ali, e eu começo o livro, então, trazendo que a psicanálise chega no Brasil por meio dos médicos, lá por 1890, 1895, Freud ainda vivo, já tinha médico que recebia livro pelo correio, falava alemão, ainda não tinha tradução em inglês, já se correspondia com Freud, e aí depois a IPA surge, o Freud vai ficando cada vez mais popular, traduções, aí médicos intelectuais, fundamentalmente, começam a falar de psicanálise no Brasil. Então, olha que interessante, Patrícia, aí eu descobri uma coisa, lendo os historiadores, que é o seguinte, que Brasil existia aqui em 1890, a abolição da escravatura tinha acabado de ocorrer, em 1888, então a gente era um país fundamentalmente dividido com alguns brancos, né, os portugueses, etc., alguns poucos europeus, um monte de negros e um monte de índios. Então, resultado, já era um país super dividido. Isso quando tem a abolição da escravatura, os negros não recebem nada, eles são obrigados a se virar, enfim. Reflexo disso a gente vê até hoje, 2020, como é difícil um negro no Brasil ocupar uma posição de destaque, porque, óbvio, eles não têm uma coisa como o branco teve, que foi uma certa facilidade, não só por essa elite, mas principalmente pelos europeus que chegaram no Brasil por volta de 1910, que seriam nossos bisavós ou nossos avós. São Paulo, todo mundo tem sobrenome europeu, um monte de italiano, de espanhol, ou seja, isso veio para embranquecer o Brasil, porque tinha aqui uma ideia meio eugenista, né? E aí o mito da democracia racial, todo mundo se ama, e a gente sabe que não é verdade. Então a psicanálise foi pensada por esses médicos para quê? Para curar essas doenças sociais, as rebeliões, a violência, tudo isso que a gente nega até hoje sempre existiu no Brasil. Isso foi se encaminhando, eles não eram psicanalistas, natural, eles liam Freud e aplicavam nas pessoas, eles faziam perguntas, anamnese, era uma maneira do médico e se sofisticando nesse sentido. Até que um médico específico, Durval Marcondes, entra em contato com Ernest Jones e com Ana Freud e tentam trazer a IPA para cá. De fato, a Sociedade Brasileira de Psicanálise tem uma primeira em São Paulo que dura uns 5, 10 anos, depois vem a oficial 10 anos depois, que permanece até hoje, tem mais de 90 anos. Então, o Durval Marcondes começa a trazer um aparelho para formar psicanalistas. E aí a coisa vai ocorrendo nos outros estados também, gente indo muito para a Argentina, gente indo não só para Viena, mas para a Alemanha. Enfim, aí começa uma coisa que é a psicanálise, né? Que é esse crescimento que não para. E aí, resultado, o que acontece? A IPA vai crescendo muito, vai crescendo, mas aí eu tinha uma questão.
a psicanálise ela depende muito do país em que ela se implanta. Então a gente tem essa divisão, e aí o que a gente teve nos anos 60, antes de chegar ao Lacan? Uma sangrenta ditadura. E aí o pessoal da IPA, geralmente médicos, né, a coisa ainda estava mais centrada na medicina, porque a psicologia surge em 62, eram médicos mais conservadores, que apoiavam a ditadura. Então o sujeito chegava no consultório e falava que explodiu bomba debaixo da banca de jornal, na frente da casa dele, o sujeito interpretava como algo de fezes explosivas no seio da mãe, um verdadeiro absurdo. Mas alguns psicanalistas foram ficando mais críticos, o pessoal da Argentina, perseguidos pelos militares, vieram para o Brasil, trouxeram um pensamento mais crítico, e até que explodiu uma coisa violenta, e aí eu conto nesse livro, é muito interessante, a mãe do Bussunda, uma psicanalista muito famosa na época, né? A Regina, ela conta para a IPA, de fora o que estava acontecendo aqui, que um sargento da aeronáutica fazia formação em psicanálise no Rio de Janeiro, e ele ia acompanhar sessões de tortura, não para ajudar como médico o torturado, mas saber se o torturado poderia ser torturado mais ainda. Então, resultado, o que acontece? Ela passa a ser perseguida, eles descobrem que foi ela passa a ser perseguida, e aí, puxa, ela conta isso em livro, enfim, isso deu um bafafá. Nesse momento tem um furacão chamado Jacques Lacan, surgindo na França, nos 50, 60, etc., e os jovens brasileiros vão para lá, Beth Mila, Marco Antônio Coutinho Jorge, o Magno, enfim, vai o Jorge Forbes, vai um monte de gente, os Carlos Nogueira, e o Lacan fala, traduzam meus livros, levem o que eu estou escrevendo, tanto que ele vem aqui para a Venezuela, né, em 1980, antes de morrer, ele vem falar para o povo latino. Então, resultado, começa a vir uma psicanálise lacaniana muito mais aberta, muito mais oxigenada, muito mais acessível, entra nas universidades e tem claramente um pensamento mais à esquerda. Agora, o mote central do livro é, bom, então, a partir de agora, a psicanálise é acessível para todos. Aí uma pesquisadora chamada Jane Russo, do Rio de Janeiro, uma antropóloga, ela diz, não, o pensamento lacaniano também não chegou para todos, a psicanálise já era elitista, continua elitista, mas não pelo dinheiro, que aí é onde eu tento trabalhar essa questão no livro, Patrícia. Só para me encerrar esse preâmbulo, ela vai no Bourdieu, que é um sociólogo francês, que diz, só Marx não explica, ou seja, só ter o capital financeiro não explica a ascensão social, você precisa ter um outro capital, que é o capital cultural. Então, resultado, quem tem capital cultural? Quem tem uma ótima escolarização. E quem tem uma ótima escolarização no Brasil? Continua sendo a classe média, a classe alta. Então, durante a ditadura, um economista chamado Edmar Baixa, ele fala, nós brasileiros vivemos numa imensa Belíndia, anos 60 isso. 20% vive na Bélgica e 80% vive na Índia. A Índia, naquela época, era um país muito pobre. E a Bélgica era um país rico, como é até hoje, claro. Explorou o Congo, pegou todas as riquezas do Congo. É lógico que é um país rico. Então, olha que interessante. Belíndia, a teoria lacaniana chega e ela pode ser degustada, pode ser aproveitada, pode ser compreendida por quem tem capital cultural. Então, resultado, uma elite intelectual do Brasil também se aproximou e se desenvolveu com a teoria lacaniana, que até hoje é conhecida como algo difícil. Então, no meu livro, eu digo, o Brasil, esse Brasil que não para de funcionar, até hoje, 2020, a gente está às voltas com essa Belíndia, ele também atravessou a psicanálise. O que eu acho que está acontecendo de positivo nesses meus quase 25 anos de prática clínica? Eu vejo que o pessoal dos 80% está chegando para ter acesso a Lacan, lacanianos, etc., enfim, e todas as modalidades de psicanálise. Tem muita gente jovem praticando clínica, abrindo consultório, essa coisa de psicanálise de rua, eu sou um entusiasmado apoiador, eu acho que tem que fazer mesmo, porque a psicanálise no consultório tradicional só chega para quem tem capital financeiro e capital cultural, não adianta falar. Esse dia eu peguei minha agenda, só tinha um menino que estava no ensino médio, porque ele não tem 18 anos, na hora que ele tiver 18 anos ele vai para a faculdade, todos tinham ensino superior, e só, acho que 12% das pessoas no Brasil chegam para ensino superior. A gente mora nessa Bélgica, a gente se esquece disso. Eu nasci na Índia e hoje vivo na Bélgica. Então esse livro também tem algo de autobiográfico, né? Tem uma passagem, eu diria que é meu passe esse livro, tem uma passagem de posição subjetiva minha, de influências, de visão de mundo,
que eu tinha até, sei lá, talvez 30 anos, depois chega a psicanálise, inclusive me fez ascender de classe social. Então, Patrícia, o segredo desse livro é, será que a psicanálise conseguiu vencer o Brasil? Porque vencer o Brasil não é fácil. Como é que você encara esses dois movimentos? O primeiro, a negativa das pessoas que você procurou para serem entrevistadas, e essa entrada da psicanálise via medicina. Sim. Porque tem consequências, né? Sim. Eu acho que as pessoas... O Raul Pacheco foi bem direto comigo. Você foi ingênuo, Leandro. Você acha que as pessoas querem falar do que aconteceu? Eu falei, eu imaginei que sim, que fosse falar na entrada do Lacan. Eu falei, Leandro, as pessoas não vão falar. Tem brigas, tem separações, psicanálise, o histórico de brigas, de desavenças é gigantesco. Ninguém vai querer falar. Eu falei, bom, eu tentei, né? Eu consegui pegar muita coisa na internet e eu estou satisfeito com o produto final. Agora, vamos falar da medicina, Patrícia. A medicina, engenharia e direito são as três profissões de uma elite, lá de 1880. Então, você tem que chamar o médico e o advogado de doutor. O engenheiro você tem que chamar de engenheiro. Você não pode chamar ele de Carlos, é engenheiro Carlos. Eu sei porque eu trabalhei numa empresa aqui no ABC, quando eu era menino, com 15 anos, na Pirelli, fazia pneus. Eu tinha que chamar o meu chefe de engenheiro fulano, e meu outro chefe de engenheiro cicrano. E todos os outros profissionais da fábrica eu chamava pelo nome. Então, quer dizer, já tem isso no Brasil, de você sabe com quem você está falando? Então são profissões também que chegavam para uma elite, que hoje permanece nos 20%, e resultado, a medicina sempre teve muito poder no Brasil, continua tendo, sempre foi corporativista, tentou regulamentar a psicanálise. Os médicos, eles têm um poder gigantesco, a medicina é algo muito forte. Esses dias eu estava vendo a declaração, uma reportagem sobre o imposto de renda, saiu as profissões mais bem pagas. As primeiras profissões são os funcionários públicos, os juízes, a elite do direito, que é tipo 8 mil pessoas que ganha 40, 50 mil. Depois tem 500 mil de médicos que ganham na média de 30 mil reais. Saiu na Folha de São Paulo isso, no G1. Fiquei impressionado, falei, caramba, muito depois aí vem engenheiros, arquitetos, falei, putz, caramba, que é uma coisa muito bem articulada. E o preço da sessão ser alto no Brasil é porque, de fato, veio da medicina. Porque o médico pensou o quê? Poxa vida, como é que eu vou cobrar uma sessão de psicanálise? Quase uma hora eu vou cobrar o preço de uma consulta particular. Então, hoje, uma consulta particular é 400, 500 reais. Fica na cabeça das pessoas que uma sessão de análise é 400, 500 reais. Eu me pergunto, quem poderia pagar isso? Uma elite de uma elite de uma elite. Então, resultado, isso hoje está sendo quebrado, eu fico muito feliz com isso, muito satisfeito. Agora tem um detalhe, a medicina se afastou da psicanálise. Nos cursos de formação, difícil você ver jovens psiquiatras, muito raro. A psicologia, por incrível que pareça, em menor escala também. E está chegando gente de outras formações. Eu estou falando com uma pessoa, você não é nem psicóloga nem médica, você é super envolvida com a psicanálise. Então, o resultado, talvez a psicanálise leiga esteja começando agora no Brasil e ela vai arrebentar, ela vai se tornar muito popular, vai crescer muito e vai chegar nas pessoas. Com todos os defeitos, com os erros, com os equívocos, mas vai chegar. E eu acho que o brasileiro gosta de coisas ligadas à palavra, o brasileiro gosta de falar, o brasileiro gosta de sentir. A psicanálise é isso, né? Existe uma diferença entre psicanálise brasileira e psicanálise no Brasil? Você vê essa diferença? Eu penso que sim. Eu penso que essa psicanálise que a gente está chamando de brasileira agora, né, que eu estou chamando, né, eu acho que é uma psicanálise que tem a ver com o nosso povo, eu acho que a maneira como a gente trata o tempo da sessão, o dinheiro, por mais que o Lacan tenha inventado uma coisa genial, se diferenciando do Freud nisso, né, o Freud era muito médico tradicional nesse sentido, honorários e tal. A gente tem uma maleabilidade, uma flexibilidade que eu acho que faz a coisa acontecer. O brasileiro é bem empreendedor. Então, observe, Patrícia, depois que começou a internet, de uns, 10 anos para cá, é impressionante o crescimento da psicanálise, de Freud, de Lacan. Freud é um ícone pop, né? Eu acho que isso se deve muito ao brasileiro. O brasileiro tem um espírito empreendedor. Esses dias, eu conversei com uma moça que está fazendo um curso de formação em São Francisco. E ela é de lá. E ela atende um número X de pessoas. Eu falei, como é que está indo o consultório e tal? Eu atendo tantas pessoas. Eu falei, quantas são americanas? Ela falou, 2. Olha o restante. São brasileiros, israelenses, alemão, francês, espanhol, argentino, um monte de argentino. Então, o resultado, a gente tem um jeito muito nosso, essa coisa latina, essa coisa
Eu acho que o brasileiro ele é muito empreendedor. Por exemplo, ele pegou o futebol, que é uma coisa inglesa, ele transformou numa coisa dele. Ninguém mais fala hoje que o futebol é inglês. O futebol hoje, a alma e o espírito é brasileiro. Então eu acho que em menor escala, claro, guardando as proporções, a gente faz o mesmo com a psicanálise. Eu acho que a gente tem uma qualidade, aqui a gente produz uma qualidade que não deve a nenhuma outra do mundo inteiro. Pode pegar qualquer país, França, Inglaterra, não. Nossa psicanálise é de responsa, é muito bem feita, porque tem muita gente apaixonada. Por que a gente produz tanta gente boa de bola, tanto bom jogador? Porque a gente tem um monte de moleque jogando bola. Por que a gente produz tanta psicanálise? Porque nós temos um monte de psicanalistas, cada qual num canto, fazendo coisas, inventando coisas. O brasileiro é muito criativo. Acho que a leitura brasileira da psicanálise é muito peculiar. Então, a psicanálise chegou no Brasil, chegou aquela coisa meio britânica, não dá a mão, usa terno e tal. Isso não existe mais, isso não é o brasileiro. Eu acho que o brasileiro transformou em outra coisa e eu acho que, na minha concepção, positiva. Uhum. Para a gente começar a entrar um pouquinho na clínica, na sua opinião, o que forma um analista ou como se dá a formação de um analista? Eu adoro essa pergunta, respondo ela 1000 vezes. Vamos começar com o triplex clássico: análise, supervisão, estudo com os pares, teoria. Perfeito, perfeito. Vamos separar o estudo, vamos falar só dos dois. Eu, Leandro, penso o seguinte: eu me considero analista porque eu fiz uma análise curta no começo da minha vida jovem, ainda era bem jovem, quase 30 anos atrás. Depois fiz uma década de análise, 2 e 3 vezes por semana, foi muito intenso, me transformou, me permitiu, você não escuta o outro. E durante esse período eu fiz supervisão também toda semana, sem... E mesmo depois que eu cheguei ainda no final da minha análise, eu fiz supervisão mais alguns anos, aí alternando um pouco, quinzenalmente, mensalmente. Então eu sempre cuidei disso. Eu sempre tive essa escuta muito atenta, porque eu fui bem escutado, tive uma boa análise e tive boas supervisões. Eu acho que o supervisor ele tem que ser amigo. Para mim, meus ex-supervisores e supervisoras são amigos, gente que eu prezo muito. E essas duas pessoas que foram minhas analistas, eu só tenho a agradecer, transformou a minha existência, deu um sentido para a minha vida. Eu não tenho como retribuir isso. Mas você já pagou o valor da sessão? Não. O valor da sessão é um detalhe, eu não tenho como agradecer. Bom, isso é o tripé. Então tem que fazer análise, tem que fazer supervisão? Não tem jeito. Hoje tem internet, vai ficar cada vez mais fácil. Não dá desculpa. Tem que fazer análise, tem que fazer supervisão. Bem feito, perfeito. Agora, a outra parte, Patrícia, essa não acaba nunca, essa não tem fim. Eu, na minha tese, eu diferenciei ler e estudar. Eu acho que o psicanalista precisa ler bastante, ele precisa ter muita cultura, ele precisa ter um bom nível de erudição, ele precisa se interessar por aquilo que diz de gente. O psicanalista tem que gostar de gente. Como é que você pode ser psicanalista hoje se você não sabe o que acontece nas séries? Você não tem como assistir todas as séries. Eu assisto 2 por vez, já é uma loucura. Eu não assisti Game of Thrones, meu Deus, eu sou um deficiente, né? Um monte de gente fala de Game of Thrones, eu preciso entender, porque quando ela fala de um personagem, já está falando dela. Então eu vou na internet, eu fuço, eu tento acompanhar. Novela, a gente tem que saber o que passa numa novela. Hoje a novela tem menos peso. A gente tem que saber o que acontece na política, a gente tem que saber o que acontece na internet, no Instagram, no Facebook, enfim. Onde tem gente, o psicanalista precisa estar atento. Isso permite a ele estudar os fenômenos sociais, as questões do inconsciente, as questões da linguagem, óbvio, mas fundamentalmente, como se dá o laço entre as pessoas. Aí a teoria ajuda, aí a gente vai na teoria emocionado pelas nossas questões. Aí a gente tem que estudar, então a gente tem que ler muito, ler por prazer, sem pressa, ler porque é gostoso ler. E tem que estudar. Toda hora eu estou estudando alguma coisa. No momento agora, eu estou estudando sobre a pulsão. Peguei texto do Freud, peguei texto do comentador, estou grifando, escrevendo, estou estudando sobre a pulsão. Por quê? A partir de um texto que eu estou preparando para um livro sobre o perdão no tratamento psicanalítico. Tive que estudar muito sobre os ideais. Então, o psicanalista tem que fazer isso sempre. Em paralelo, ele tem que trabalhar, ele tem que atender gente, ele tem que escutar pessoas, ele tem que psicanalizar, o motor tem que estar quente. Uma vez uma pessoa falou isso, é que nem táxi, o táxi não para, o motor permanece quente, a gente tem que fazer isso também. Eu, Leandro, acho que é importante, agora eu vou falar tomar a formação nas próprias mãos, ou seja, a formação é minha, eu que faço
através de um analista que eu elejo como transferência, de um supervisor, que também é uma transferência de trabalho, não é amor transferencial, e dos pares, dos colegas, das instituições, de quem eu assisto vídeo, de quem eu leio revista científica. Gente, na minha época não tinha nada. Hoje, com R$50 de uma internet, da Claro, da NET, da Vivo, você tem acesso a zilhões de vídeos, de revistas científicas, até de livro em PDF. Você não precisa nem dar desculpa que você não tem dinheiro para comprar livro. Então esse papo furado que eu não tenho dinheiro, não. Papo furado. Tem que estudar muito, tem que gostar de coisa de gente, tem que gostar de arte, tem que gostar de teatro, tem que se interessar pelo que é humano. Aí eu acho que quando chega o ser humano no consultório, a gente está diferente, né? Um colega falou uma coisa legal, ele falou o seguinte, ele falou que estudar é que nem na academia levantar ferro, te deixa mais forte, o corpo fica mais forte, para depois no cotidiano você ter esse corpo mais forte para fazer as coisas que você precisa fazer. Aí eu falei, putz, interessante isso, ou seja, então não é uma competição para ver quem sabe mais, não é uma coisa acadêmica, não é para chamada oral, não, é para a nossa formação. Você diria então que psicanálise é sobretudo investimento? Investimento libidinal, e para ser bem lacaniano, de desejo, não adianta. E não adianta querer apressar, cada um tem seu tempo também. Eu comprei a obra do Freud, demorei 3 anos para abrir. Quando eu abri, eu nunca mais fechei. Meus livros estão aqui atrás, está tudo destruído. Comprei até uma outra agora, porque eu consegui destruir os livros, de tanto que eu mexo, de tanto que eu fuço. Mas eles ficaram 3 anos fechados. Então, não adianta, a gente tem que respeitar isso dentro da gente também, sabe, Patrícia? O nosso tempo. Sim. Como é que você avalia hoje esse momento que a gente está passando, com a pandemia, com a clínica que foi para o virtual, a gente está atendendo online? Você acha que isso vai ter efeitos para a psicanálise? Como é que você avalia esse momento? Eu acho. Eu vou ser bem direto, eu acho que nós levamos uma porrada na cara, que nem boxeador. Sabe quando o boxeador ele apanha, ele cai na lona e o juiz vem e fica contando, levanta, 4, 5, 6, 7, a gente tá assim, a gente tá tentando levantar, nós psicanalistas estamos todos grogues. Por quê? Tinha um monte de colega que falava, isso não é psicanálise. Como receber uma transferência de dinheiro? A transferência é a única comigo, eu só recebo dinheiro, vou receber depósito na minha conta bancária. Esses mesmos caras hoje atendem aqui via Zoom, via Skype, e recebem transferência porque o paciente não vai levar o dinheiro na mão dele. E está achando que está funcionando. Então, o resultado, eu imagino a cabeça aberta que o Freud e o Lacan teriam, o que eles fariam com a internet. Então, o psicanalista é um sujeito que precisa estar aberto para o novo, isso é novo. O que vai acontecer, Patrícia? Eu já há uns 5 anos atendo gente de fora do país, via Skype na época, agora já tem outros mecanismos. Eu estou atendendo cada vez mais brasileiros que moram em outros países, estou atendendo gente de vários lugares do Brasil, então o sujeito que está numa cidade pequena, porque é fácil falar de psicanálise em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, aí é fácil, né? Tá cheio de gente. Centros, né? Exatamente, eu quero ver você morar numa cidadinha pequena lá, do lado de Manaus. Uma vez eu conversei com um menino, ele ia de barco para Manaus, era 3 horas de barco para chegar em Manaus, e o cara ia. Falei, caramba, hoje com a internet, puta, pode ter gente do Brasil inteiro assistindo a gente. Então, Patrícia, isso vai ser uma explosão, não vai voltar mais. Os psicanalistas vão ter que se coçar. Eu tive um sonho, eu queria contar um sonho pessoal que eu tive, que me explica isso. Quando deu 20 de março, eu fiquei desesperado. Falei, putz, o que eu vou fazer? Poucos vão topar vir pelo virtual, poucos, e depois, no final, só 20% não topou. Escrevo para eles de quando em quando, eles estão dizendo, Leandro, quando voltar a gente retorna para o consultório. Poucos vão interromper. Eu fiquei surpreso. E a maioria, os pacientes me ensinaram isso. Não, vamos continuar, vamos lá. Qual é o método agora? Mantém o mesmo horário? Então eu deposito o dinheiro na sua conta. A gente está funcionando super bem. Deixa eu contar o sonho. Eu estava num quarto de hotel. Tem quartos de hotel que são grandes, que tem uma porta no meio, que quando você tem muitos filhos, dorme o marido e a mulher num quarto, e no outro quarto abre a porta do meio e dorme, sei lá, 4 filhos. Eu sonhei que eu tinha um quarto de hotel duplo, que eram meus consultórios, com 2 banheiros, porque eu tenho consultório em Santo André e Higienópolis, São Paulo. E eu ficava desesperado, e agora, onde que eu sento? E pessoas saindo do banheiro, eu falei, meu Deus, vamos pro inferno, isso aqui é o banheiro, pô, deixa eu trabalhar, eu preciso trabalhar, onde eu fico? Eu gritava no sonho, onde eu fico? E aí quando eu acordei de manhã, puta, o sonho é pra isso, né, pra te dar uma bufetada na cara.
Eu falei, puta, onde eu fico? Eu fico onde meus pacientes estiverem, eu vou com eles. Putz, Patrícia, aquilo me deu uma tranquilidade e a minha agenda está repleta. Eu estou atendendo muito mais gente do que 20 de março. Mas eu precisei dar um giro e eu precisei também ter a humildade de entender que eu não sabia o que ia rolar e o que eu deveria fazer. Eu não tinha a menor ideia. E não tinha ninguém para me ensinar. Não tinha ninguém para me ensinar. Eu tive que aprender sozinho. E quem me ensinou foram meus pacientes. É a eles que eu devo a minha clínica. Você acha que isso vai democratizar a psicanálise também? Eu acho. Eu psicanalizo e supervisiono gente do Brasil inteiro, gente de pequenas cidades, gente que acha que eu cobro uma fortuna porque eu sou conhecido na internet. Eu sempre tento quebrar isso, não se trata disso, não é para isso. Eu acho que a coisa vai... Olha, eu acho que a coisa vai explodir mesmo. E outra coisa, a gente fica falando, tem muita live e tal. Tem muita live e tem um monte de gente assistindo também. É algo da nossa época, lá que eu falava, o psicanalista tem que estar afinado com a subjetividade da sua época. Pode ter um excesso? Pode. Se for um excesso, o próprio meio vai dar uma filtrada, vai dar uma peneirada. Eu acho que a gente está passando por um momento histórico. Mas você acha que, como ficaremos? Atenderemos online e também presencial? Não. A partir do momento que volta o presencial, o online... Modelo híbrido. Eu estou gostando de atender online. Se eu fizesse análise, não é mais o caso, eu continuaria tranquilo. Desligo a câmera, estava no divã, para mim não mudaria nada. Mas eu vou ser sincero, eu acho que online é 70% do que é o presencial. Mas e quem mora longe, quem mora fora, quem mora em outro país, as análises acontecem, eu sou prova disso. Então a gente também tem que pensar. Eu tinha um preconceito bobo, era bobeira minha, besteira do meu ego. Isso não funciona, eu tinha um preconceito. E se cair energia, liga de novo. Caiu, volta aí. E a gente vai se virando. Os psicanalistas de antigamente atendiam por telefone, eu lembro disso. Viajava para o exterior, a pessoa me ligava. Isso é bobeira. Isso é imaginário de psicanalista, fantasia de psicanalista. O psicanalista ele tem um ideal na cabeça e ele não admite que chacoalha esse ideal. O real chacoalha. O Covid chacoalhou muito bem. Falando um pouquinho de transmissão, como é que você acha que se dá a transmissão da psicanálise? Que não é só academia, não são só as instituições. Sim. Eu tenho uma posição pessoal. O psicanalista, Patrícia, não adianta, ele é apaixonado pelo que ele faz, quando ele fala, essa paixão se traduz, disso desde Freud, né? Eu comprei um livro pela internet da Amazon americana, e está para chegar o outro, eu comprei duas pessoas que fizeram análise por Freud. Então o cara conta, é impressionante como Freud era apaixonado, como ele falava... Putz, eu fico, caramba, como Freud era um sujeito genial, Lacan também se fala, Melanie Klein, Winnicott, pessoas muito apaixonadas. Então, essa nova geração que vem, também são pessoas apaixonadas, e essas pessoas acabam chegando nas universidades, dando aula nos cursos de psicologia, em alguns casos de medicina, nos outros cursos também, e esse monte de possibilidades que a internet abriu, lives, cursos, etc. Então, aquilo que era meio fechado na revista científica da universidade, que é extremamente importante, eu acho que a psicanálise brasileira é forte, porque ela está muito forte dentro da universidade, e nas instituições psicanalíticas, né, com uma coisa mais circunscrita, com os eventos, também com as revistas, e agora chegando no virtual, Patrícia, eu não sei como que as pessoas não vão ter acesso à transmissão, a gente apaixonada falando de psicanálise, porque o que se transmite não é tanto aquela coisa objetiva que está sendo dito, mas a enunciação, a relação da pessoa com a coisa, o estilo do psicanalista. Então, para você ser psicanalista, você tem que ter contato permanente com psicanalistas. Então, nesse sentido, a transmissão no Brasil, eu acho muito potente, Patrícia, muito potente. Eu acho que a internet só vai aumentar isso. Por exemplo, você acha que no início de uma análise virtual, que tenha começado nesse período, porque muitas análises iniciaram-se nesse período, né? É possível a transferência? Como é que você vê essa questão da transferência, do manejo? Eu acho que sim. Eu acho que muita coisa a gente ainda está aprendendo a fazer, mas a transferência... Eu tenho uma puta transferência com o Freud, nunca vi ele morreu em 39, eu nasci em 65. Porra! Esse cara falava, pula do penhasco, eu pulo, porque eu tenho uma puta transferência, não adianta. Então, quer dizer, a transferência é algo absolutamente humano, é
é potencializado pela internet, não é diminuído pela internet. Agora, eu acho o seguinte, nós precisamos aprender a manejar, precisamos aprender a manejar esses instrumentos, vamos chamar assim, esses novos operadores, e aí a gente precisa falar disso, falar da experiência. Pode ser num vídeo, pode ser numa live, pode ser escrevendo, pode ser numa revista científica, não tem problema. Mas a gente tem que falar do que acontece, do que não acontece. Por exemplo, eu não atendo mais criança no sentido cronológico, já há uns 4, 5 anos. Eu não sei quem atende criança como está fazendo. Quem tem que falar são as pessoas que atendem criança. E os colegas que trabalham muito com psicose. Como é que está sendo com crianças autistas? Eu tenho muito interesse em saber como eles estão se virando. Quem atende casal, será que é a mesma coisa? São coisas muito importantes. Agora, isso não pode ser impeditivo. Eu gostaria de retornar nesse ponto. O psicanalista não pode ter cabeça fechada. Ele tem que ter abertura para experimentação e ele teorizar sobre isso depois. Freud fez isso a vida inteira, né? Eu queria que a gente falasse, um assunto que eu sempre gosto, a gente já falou sobre isso num outro encontro, divã. Fala. Divã. Queria que você falasse um pouquinho sobre o divã, por que o divã, para que serve o divã. O divã, tecnicamente, foi uma invenção do Freud, e ele mesmo disse, o Freud era muito sincero, né? Eu não aguento ficar olhando e sendo encarado, né, por 10 pacientes durante o dia, então põe o cara no divã. Depois do Freud, muita gente, evidentemente, foi aprimorando, mas eu acho o seguinte, eu acho que o divã tem a sua importância, sem dúvida, não adianta dizer que é igual a poltrona no tete-a-tete, porque não é, mas também, por outro lado, não significa que se um analista e um paciente permanecerem numa poltrona, uma análise não pode ocorrer uma análise extremamente profunda, e às vezes um divã também, divã às vezes até atrapalha, então o analista tem que ter uma relação leve com o divã, por quê? O divã é uma passagem, a gente tem até o termo uma passagem, o divã é um momento que o sujeito está na outra relação dele com a própria queixa, dele com as questões, na verdade ele mesmo vai se analisar muito mais. E o divã tem um detalhe que eu acho importante, Patrícia. Por que quando a gente tem pesadelo à noite, a gente acorda sobressaltado, aí a gente vai no banheiro fazer pipi ou tomar água, passa, nossa, foi só um pesadelo, aí você deita e dorme, às vezes volta o pesadelo, às vezes não, porque deitado você fica muito mais sensível. Então, quem suporta o divã, perder o analista, a visão do analista, né, ser visto e ver o analista, só ouvir a voz dele, a voz fica parecendo um trovão, e você só olha para uma parede, geralmente para uma janela, você fica muito mais forte para levar as coisas da vida. Então, o divã tem a sua importância. Um final de análise é uma experiência muito próxima da morte, né? Então, o divã é como se fosse um espaço intermediário, que eu acho que tem a sua função, mas não pode ser fetiche para o analista. Geralmente, os jovens analistas querem decorar o consultório, a primeira coisa que eles compram é o divã, né? Não é isso, pô. Tem gente que está no serviço público, não tem divã, e daí? Não tem divã, mas pode ter psicanálise, não é essa a questão. Então, não, você diria que não é um divã que faz uma psicanálise. Exatamente, que garante uma psicanálise, não. Mas é óbvio que ele tem uma importância radical. Eu, pelo menos para mim, tem uma importância radical. A minha própria análise teve um momento de passagem ao divã, 80% da minha análise eu fiz um divã, e eu sei como é angustiante até o dia que você se dá conta que essa angústia é porque você quer a garantia que o outro esteja lá. E aí o silêncio do outro é muito importante. Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua opinião sobre as clínicas sociais, as clínicas abertas de psicanálise, como fica a transferência, porque a gente sabe que tem alguns espaços públicos que o analisante chega e nem sempre ele é atendido pelo mesmo analista. Como é que fica a transferência nesse caso? Eu vou dizer o que eu penso, posição pessoal minha, eu mesmo nunca participei ativamente, eu penso em um dia participar, porque eu acho que é uma experiência riquíssima. O Freud tem um texto que ele diz que ele se preocupa com isso e que a gente deveria chegar para os mais necessitados, para aquela parte indiana do Brasil, os 80%, né? Só para você ver, Patrícia, são 65 milhões de pessoas no Brasil que recebem um auxílio governamental de R$600. Esse que o Bolsonaro queria dar de 200, e os partidos de esquerda obrigaram a chegar a 600, e hoje é R$600. 65 milhões de pessoas têm comida no prato porque recebem R$600. Então, a gente precisa pensar nisso, né? A gente não está num país do primeiro mundo que todo mundo tem acesso, não se trata disso, né? Então, como é que a gente faz? Resumindo, para chegar para quem não tem dinheiro, o analista tem que mudar a cabeça dele. Eu acho que esse pessoal deveria produzir teoria, deveria escrever, deveria falar. Eu mesmo já organizei eventos que eu convidei,
que método que eles estão inventando ou aprimorando. Por quê? Eles dizem que tem efeito, as pessoas voltam, as coisas caminham, como também tem gente que mesmo sendo de graça não leva a sério, na primeira resistência já para. E eles falam que eles têm boas experiências. Agora, o analista, eu acho que tem uma questão ética, e o analista não pode ir lá para treinar. Eu sou jovem analista, eu vou lá treinar com os pobres, aí eu fico bom e no consultório eu posso cobrar mais caro. Putz, isso é uma coisa deprimente. Não, você tem que ir lá porque você, de alguma maneira, quer manter viva a psicanálise no mundo, chegando para o maior número de pessoas, ou seja, a mesma paixão. Eu sempre brinco, se eu cobro R$300 de uma pessoa no consultório, se eu for atender por convênio médico, que é outra coisa que atende caminhões de pessoas por 15, R$20, eu vou atender igual, não vou mudar nada. O que eu vou mudar? Nada, eu vou escutar a pessoa igual, a pessoa que me paga R$300. Então, a questão não é necessariamente a rigidez na transposição do consultório particular mais tradicional para um local público, mas sim da abertura para você poder inventar ou reinventar algo. Uma coisa eu sei, Patrícia, as pessoas não são bobas, elas sabem o que é bom. Ah, mas ele é pobre, é na estação de trem, não é bobo, ninguém é bobo, fica tranquilo. Se tiver algo de qualidade lá, o sujeito volta, o sujeito indica para alguém. Agora, os colegas precisam trazer essas experiências, precisam colher essas experiências, pensar no que deu errado, pensar no que deu certo, e trazer para a gente metabolizar isso dentro dos grupos, dos pares, nas instituições, nas universidades. Né? Eu sou um radical defensor, Patrícia, radical. Você acha que a gente está caminhando para uma psicanálise mais democrática? Eu acho. Eu acho que sim. Primeiro porque teve o boom da psicologia, agora eu acho que vai ter o boom das outras profissões. Eu percebo que o pessoal das outras profissões acaba chegando porque faz análise, porque acaba conhecendo a teoria psicanalítica, mas depois vai fazer análise, é o pessoal com boa formação cultural. Eu acho que... E eles não têm um pecado de origem, né? Porque o médico tem aquela coisa de eu quero ser médico quando crescer. E o psicólogo tem aquela bobeira de eu quero ajudar os outros, eu vou ser psicólogo para dar amor, essas tolices. E os caras das outras profissões não, o pessoal de letras, eu conheci Lacan, adorei, fui fazer análise, puta, é demais. Pessoal, puta, da comunicação, tem um monte de gente de comunicação, puta, sujeito, administração, aí eu vi Freud uma vez, fui fazer terapia e me falaram que tinha psicanálise, fiz 10 anos de análise, o cara é mais analista do que muita gente, entendeu? Então, Patrícia, eu acho que vai ser mais democrático porque vai tirar esse ranço da medicina e da psicologia. Eu acho que a psicanálise vai ficar mais livre. Você diria que a psicologia ela ainda está muito calcada numa pedagogia? Eu acho que sim, numa pedagogia do comportamento e principalmente de querer o bem ao próximo, né? E aí, como a psicologia está muito tomada por uma coisa mais ligada a um pensamento de esquerda, também tem um preconceito com a psicanálise. Isso é uma coisa de burguês entediado, o psicanalista é um alienado, e quando não é isso, não é verdade isso, né? Então, especialmente nos conselhos de psicologia, tem muita gente ligada à psicologia social que acha que deveria imperar apenas um tipo de psicologia, e aí é muito crítico com qualquer coisa que é clínica. Clínica é coisa de, como eu disse, de burguês entediado. Eu não penso assim. Eu acho que tudo tem a sua importância, eu acho que as práticas da psicologia social são excelentes, eu mesmo fiz meu pós-doc na psicologia social. O Freud fala, a psicanálise ela é social. Você acha que a psicanálise é algo que faz laço também? Eu acho. Ela pensa o laço e eu acho que ela faz laço. Bom, é o que eu senti na minha análise. Eu fiz análise, deveria ter feito a análise antes. Olha quem foi meu amigo, continuou meu amigo, esse amigo mesmo. Hoje eu me dou conta, meu Deus, que mala que eu era. Devia ter feito análise com 12 anos. Teria enchido o saco de muito menos gente, minha vida teria sido mais leve. Mas não deu, fui fazer com 28. E como você avalia os psicanalistas na polis? Acho que a gente tem uma corrente aí, a gente tem vários colegas que estão aí nas redes sociais, estão nas mídias, mas ainda tem uma boa parcela, tipo, analista é neutro. Como é que você vê? Eu acho o seguinte, eu acho que os psicanalistas, especialmente depois do Lacan, né, foram para a mídia com muita facilidade, né? Eu vou pegar um exemplo, Oscar Cesaroto. Há 30, 40 anos ele já estava na mídia, lançando livros, um sujeito chamado Gastão, dos anos 30, ele escrevia peça para radionovela, peça para teatro, programa de TV, escrevia livros, escrevia em colunas de jornal, um sujeito muito interessante, se correspondia com Freud, você vê isso nos anos 30.
Ele morreu em 80, tem uma entrevista com ele, Gastão Pereira, puta, é muito legal esse sujeito. Então, só peguei o Oscar Cesaroto como um exemplo. Depois a coisa foi crescendo. Joel Birman foi um sujeito que explodiu na mídia, com os livros, o Renato Mezan, depois o Quiné, o Christie, hoje tem mais um monte de gente. Então eu acho o seguinte, eu acho que se o psicanalista tiver bom senso, conseguir trazer a peste para dentro da mídia, eu acho legal, acho muito importante. Agora, os colegas que não apoiam ou que discordam, eu acho que eles precisam também pensar se eles discordam ou não apoiam por uma questão pragmática ou puramente por inveja. O sujeito está sendo mais famoso que eu, supostamente ele tem um benefício maior, então eu tenho inveja, ao invés de falar que eu tenho inveja, eu fico destruindo, atacando o cara. Isso é muito comum dentro da psicanálise e dentro da condição humana, né? Então, eu acho muito importante o trabalho que o Contardo Caligares faz. Putz, tem um monte de gente, a Maria Homem, enfim. Naturalmente, se você for assistindo cada um deles, você pode discordar, concordar, mas eu acho que se tiver bom senso, se tiver sagacidade, eu acho que tem espaço, porque o nosso discurso é muito forte. O que a gente fala é muito sério, não é um discurso tranquilizador, tudo vai dar certo. Não, o psicanalista não fala isso. François Doutor foi genial nisso, entende? Então, eu acho de novo que a gente precisa ter cabeça aberta. Quando a gente fala em estilo do analista, a gente está falando exatamente sobre o quê? Sobre eu interpreto assim, sobre um momento de passagem, porque no começo a gente quer ser analista, quer ser igual ao analista da gente, quer ser igual ao supervisor, as bobeiras, faz parte isso, é da profissão, todas as profissões passam por isso. Mas se a sua análise avança, chega uma hora que você fica tomado por uma coisa chamada desejo de analista, não desejo de ser analista. Eu acho que o desejo de analista, quando ele explode dentro da gente, é uma coisa meio transformadora, disruptiva. E eu acho que o estilo começa aí. Porque a sua relação com a palavra do outro já não é mais de submissão, de sacralização. Você começa a ter uma relação mais leve com a palavra do outro. Tanto faz Freud, Lacan, os colegas. Resultado, eu acho que você fica mais responsável, mais sério e mais leve com os pacientes. Você acaba desenvolvendo um estilo seu, um jeitão, um modus operandi muito particular. Eu acho isso muito bom, mas demanda tempo. No começo a gente não tem isso, claro. Você já pertenceu à instituição de psicanálise, hoje não mais, né? Acredito que foi uma decisão particular, pensada. Pertencer ou não pertencer a uma instituição? Quais os prós, os contras? Olha, eu pertenci a 18 anos, fora do campo lacaniano, escola de psicanálise fora dos campos lacanianos. Deixo muitos amigos lá, eu não conseguia mais participar como eu achava que deveria ser. Eu estava com a minha agenda muito tomada, eu tinha outras ideias, outras produções que eu estou conseguindo colocar, enfim, em prática, então eu decidi me afastar porque eu acho que eu não estava fazendo o que deveria fazer. E eu gosto de fazer bem feito o que eu me decido a fazer. Eu acho o seguinte, eu acho que quem começa na psicanálise, um jovem analista, ele tem que fazer análise, tem que fazer supervisão, evidente, tem que começar também a clinicar, claro. Agora, essa terceira parte, eu acho que você tem que participar de tudo que você achar que faz sentido para você. Então, todas as instituições têm pequenos eventos, participe, eventos gratuitos, eventos curtos, seminários, participa, se aproxima, vê se bate com o teu santo, amarra o seu burrico ali. Se for ali, continua, faz amigos, faz uma profissão super solitária, senão a gente vai continuar nessa bobeira de brigar, você está fora, você está errado, você está dentro, você está... Gente, instituição psicanalítica é um grupo de neuróticos. Freud já falou lá em Psicologia das Massas, análise do eu. Eu quero ir lá uma coisa ideal. Não existe ideal. Existe gente, vai ter vaidade, vai ter ego, mas também tem trabalho sério, tem trabalho honesto, tem boa transmissão. Para mim foi uma experiência muito boa. Hoje não faz mais sentido, mas eu deixo amigos lá. Eu gosto muito do Christian, né? Uma vez perguntei para ele, Christian, qual o pior problema da psicanálise? Dos psicanalistas. Claro. O Freud falava isso, né? O Freud já falava isso. Eu habilitei os comentários aqui, se alguém tiver alguma pergunta, Leandro está aqui à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, vamos ver se aparece aí algo. Uma das coisas que eu estou fazendo... Deixa eu contar uma das coisas que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo, acho que vai sair para o ano que vem, esse ano é difícil, uma história em quadrinhos. Com 5 casos de histeria. Com 5 casos de histeria, com um colega que é desenhista, óbvio, eu não tenho nem essa ilusão de que eu possa desenhar,
não ouso dizer que eu sou roteirista, eu vou só selecionando, enfim, né? Eu só quero dizer que esse é um dos meus projetos. Tem mais 3 projetos, mas aí é segredo. Mas vocês vão saber em breve. Eu fui na casa do Freud, em Viena, em Londres, e na casa do Lacan, em Paris, que não tem nada, só a plaquinha lá, e eu me emocionei muito, eu vi que o que eu faço faz sentido. Teve 2 caras muito fortes antes de mim que me empurraram, então eu vou continuar até o final dos meus dias. Então, tem uma pergunta aqui, Leandro, sobre o manejo na análise online. Tá. Eu acho que o manejo na análise online, ele tem suas particularidades que a gente vai aprendendo aos poucos. Por exemplo, às vezes a pessoa pergunta, você está me ouvindo, Leandro? Você está aí? No divã eu não perguntaria, porque ela sabe que estaria ali. Então tem que ter um certo manejo. Eu, pelo menos, inventei assim, não, continua, estou te ouvindo, continua. E aí a pessoa continua a falar. Mas olha que interessante, às vezes a gente também tem dificuldade de ouvir a pessoa. Mas eu não acho que isso seja impeditivo para uma análise acontecer. Eu acho que são contingências aí de um novo modelo de atendimento que eu acho que vai ter a sua importância. Eu acho que os atos falhos são facilmente perceptíveis. Eu uso o Whereby, que é um bom mecanismo, eu uso o Google Duo, que também é ótimo, e eu uso o próprio Skype ainda, e às vezes o WhatsApp. Então, o resultado tem funcionado bem, tem particularidades que eu ainda estou aprendendo. Eu estou pensando em escrever sobre isso, estou pensando em juntar mais gente, talvez fazer um livro, uma coletânea. Outra pergunta é se a associação livre é possível no atendimento online. Eu acho. Corte de sessão, vixe, eu acho. Certas coisas que a gente fala. Outra coisa interessante que eu não sabia, tem gente que está muito mais livre na tela do que na minha frente. Ou seja, na minha frente o sujeito ficava mais inibido. Engraçado isso, né? Algo surpreendente. Casos que eu falo, caramba, o sujeito está muito mais livre, o sujeito traz mais coisas. Ele fala com mais liberdade. Engraçado, né? Talvez o sujeito se sinta mais seguro, mais protegido. Não sei, eu só sei que é positivo para o processo. A outra é porque você acha que os psiquiatras sempre recomendam a teoria comportamental em detrimento da psicanálise. A psicanálise nos cursos de psiquiatria, ela está rareando, né? Então, o psiquiatra que não tem acesso à psicanálise na sua formação, ele tem acesso à teoria comportamental, que é muito forte nos cursos de medicina. Então, o resultado, o psiquiatra, ele tá meio que cumprindo um protocolo. No fundo, ele nem sabe bem o que é isso. Agora, nós, psicanalistas, a gente deveria chegar nos psiquiatras, bater na porta e dizer, meu nome é Leandro, meu nome é Patrícia, sou psicanalista aqui perto, tá aqui meu cartão, vamos falar, vamos nos conhecer. Eu tenho vários psiquiatras que me indicam, eu também indico pacientes para eles. Eu acho que falta aos psicanalistas também se movimentar nesse sentido. Então, você tocou num ponto que eu achei interessante, que é a questão do corte. Como se dá o corte numa análise online? Para mim, igual. Bom, então vamos ficar com isso, então vamos pensar nisso. Então, semana que vem a gente se vê até lá e aperta o botão. A mesma coisa. Só não tem momento maçaneta, né? Porque na análise... Não dá para abrir a porta. O sujeito fala alguma coisa lá na porta. Mas, não, para mim, pelo menos para mim, Leandro, o corte é uma coisa bem leve. Eu não me preocupo com isso. É algo meio... Eu não gosto de usar essa palavra, é meio instintivo para mim. Está tão dentro de mim que eu já nem penso muito nessa questão. Agora, o dinheiro é complicado. O dinheiro eu tenho penado um pouco. Porque todo mundo fala que vai depositar. Não, puta, toda sexta-feira eu tenho que ir lá na minha agenda, tenho que ir no Itaú, conferir. Aí quem não deposita falou, por favor, me envia o print. Ah, eu esqueci. Leandro, tá aqui. Ninguém deixa de pagar. Puta, é um saco. Eu fico 2 horas fazendo isso. Puta saco. E antes eu não tinha isso. Eu tirava o dinheiro do bolso, contava, anotava na agenda e já, enfim, usava esse dinheiro. Agora não, né? Não sei se está acontecendo na sua clínica, mas, por exemplo, na minha tem sido frequente, do analisante esquecer o horário. Porque você Engraçado. não tem esse movimento de sair de casa para a análise. Puta, foi legal você falar isso. Foi legal. Aí, nossa, excelente. Esqueci. Eu não vejo mais falta. Olha, é raro. Essa semana uma pessoa esqueceu a sessão, que pelo caso dela tem algo
específico. Só eu não vejo mais faltas. Engraçado o que você está falando. Eu acho que ficou mais fácil. Por exemplo, eu vou acabar aqui e vou descer e vou assistir uma série. Se eu tivesse hoje, segunda-feira, eu estaria no meu consultório de São Paulo. Eu ia demorar mais 45 minutos para chegar em casa, tomar banho e assistir uma série, talvez eu estivesse muito cansado. Então, eu acho que a gente está trabalhando mais, nós analistas. Tem mais coisas, mais convites, fazendo mais coisas e atendendo mais pessoas. É engraçado, né? Eu não sei, é uma estafa, o pessoal chama de estafa do Zoom. Eu acho que é isso mesmo, uma estafa do Zoom, é uma outra coisa. Então, pelo menos na minha experiência, as pessoas praticamente não faltam. Não é nem que elas faltam, mas, por exemplo, eu tenho percebido um esquecimento. Não sei, na minha experiência não, Patrícia, não. Entendi o que você quer dizer, mas na minha experiência não está... Porque tem todo um entorno doméstico, né? Sim, o sujeito está dentro de casa. Ela vai, ela lava roupa, ela vai, ela lava a louça. Sim, claro, lógico. Se esse movimento não causa um certo caos, assim. Eu não tenho sentido. Bom, pelo menos na minha prática. Olha essa pergunta. Posso eu pegar uma pergunta? Claro. Já que estamos rompendo os tabus, por que não máquina de cartão? Adorei a pergunta, Elzira. Ó, psicanalista vai ter que ter cabeça aberta. Os jovens, uma vez um menino de 20 anos perguntou: ô doutor, o senhor aceita um cartão? Eu achei que ele fosse dar o cartão dele, cartão de visita. Eu falei, aceito. Aí eu falei, cadê a maquininha? Aí eu não sabia responder. Aí eu falei, não, cheque o dinheiro. Eu acho que a gente vai acabar chegando nisso. Eu acho. Eu não sei nem como eu, Leandro, vou fazer, mas acho que a gente vai acabar chegando nisso. Você vai ver. Os pacientes estão adorando fazer transferência. Adorando. Fazer transferência e transferência. Adorando. Para eles está ótimo. Eu quero ver quando voltar para o presencial como é que eu vou fazer isso. Na hora eu vejo. Aí a gente vai ver um outro movimento. Né? Talvez a gente só vá compreender a posteriori. Né? Claro. Acho que a gente consegue mais uma perguntinha, que tem 2 minutos aqui. Oi, Leandro. Sei do seu interesse pela educação, até realizamos trabalhos juntos na Passo a Passo. Quais são as suas perspectivas com relação aos impactos da pandemia para a infância? Oi, a Rose e a Sheila. Quem fez essa pergunta foi a Rose e a Sheila. A Rose. O Passo a Passo é uma escola aqui do ABC, de fato fizemos alguns trabalhos juntos, foi muito legal, gosto muito de educação, onde eu fiz o meu mestrado, enfim, eu curto muito educação. O que eu estou sentindo com as crianças? No começo elas adoraram estar ao lado dos pais, eu percebo isso na minha filha, que tem 15 anos, nitidamente adorou, porque ela estuda no quarto dela, eu trabalho aqui, a minha mulher fica lá embaixo fazendo as outras coisas, depois a gente almoça junto, janta junto, enfim. Eu acho que as crianças no primeiro momento gostaram, porém, eu acho que essa ausência de contato físico na escola, porque não é que as crianças não estão tendo contato, minha filha fica o dia inteiro na tela, eu já não consigo nem acompanhar TikTok, uns negócios que eu nem sei o que é, e eles usam Zoom, e usam um monte de coisa, e hoje vai ter um encontro, eles fazem um encontro. Então, o resultado, não é que eles não estão interagindo, mas eu acho que essa interação física, eu acho que é uma coisa que vai faltar para os adultos também. Eu acho, Leandro, minha opinião pessoal, que isso vai explodir depois. Nós vamos saber os efeitos, é como uma bomba de efeito retardado. Eu acho que vai ter questões, inclusive, para os adultos. Leandro, a gente deve ter aí 30 segundos. Queria te agradecer demais. É sempre um prazer conversar com você, o aprendizado. E suas considerações finais. Eu te agradeço muitíssimo mais uma vez.